Finalizando o nosso módulo sobre chás, depois de tudo isso que nós conversamos, talvez você esteja aí me olhando e pensando: tá, Carol, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas e quem não consegue plantar as suas próprias plantas em casa? Quem precisa comprar? Como que a gente faz? De quem que a gente adquire? Quais são os passos que a gente precisa cuidar na hora de comprar as plantas medicinais? Bom, eu sei que não é para todo mundo ter a sua própria horta, ter as suas próprias plantas e que, inclusive, algumas plantas a gente nem consegue plantar na nossa casa, né? Algumas a gente sempre acaba comprando. Então, esse vídeo é muito importante. Eu quero que você preste atenção nos detalhes de tudo isso que eu vou falar. Eu tô aqui com um saquinho de planta que eu comprei, é um dente de leão. Então, eu já deixei ele fechadinho para vocês verem que ele tá fechado mesmo. Não abri, e eu vou abrir junto com vocês. O que a gente precisa cuidar quando a gente compra as plantas medicinais? Primeira coisa, olhando para esse pacotinho, eu tenho que observar a cor dele. E aqui vai uma dica: quando você for em alguma casa de produto natural, em algum empório que vende plantas medicinais, enfim, se essas plantas estiverem muito próximas à porta desse local, fique um pouco de olho. É importante que elas estejam, por mais que estão em pacotinhos transparentes, é importante que elas estejam mais ao fundo das lojas. E quem é dono de empório ou casa de produto natural que sabe desses detalhes, já presta atenção para colocar mais ao fundo das lojas, para que não pegue a luz do sol ou muita luz, inclusive luz artificial, mas que fique um pouquinho mais indireto nessas plantas. Como nós já falamos, quando a planta pega muita luz, ela começa a ficar branca e é sinal de que ela está perdendo princípios ativos. Então, cuide disso. Quando você entrar numa loja que tiver muito na porta, muito com luz pegando sobre essas plantas, evita de comprar, assim, é sinal de que talvez ela já não esteja na máxima qualidade, certo? Então, primeira coisa, comprei esse pacotinho, vou olhar a cor dessas plantas. Se tiver uma coisa toda muito preta, muito escura, muito marrom, que você não reconhece a corzinha da folha ou da flor, ou o que for que seja, fica um pouquinho desconfiado já. Outro detalhe que a gente sempre tem que prestar atenção é com a data de validade. Então, pode ser que, dependendo do lugar que você vai comprar, não seja muito comum ter a data de validade nos potes ou, enfim, até mesmo nos pacotinhos. Mas preste atenção a esse detalhe. Se não está descrito, pede para quem está atendendo você para saber qual é a data de validade. Sempre tem que lembrar que uma planta medicinal tem no máximo de duração, para a gente garantir os princípios ativos, 1 ano. Então, passou de 1 ano, a gente não vai mais utilizar. E é muito comum a gente encontrar plantas aí com 2, 3, até 4 anos, então sendo 2, 3 anos já vencidas. Então, presta muita atenção nisso. Pode ser que não esteja no pote que ela está sendo vendida, mas no pacote de onde veio essa planta existe a data de validade. Então pede por gentileza para ver. Nessa hora você tem que ser um pouquinho mais chatinha assim mesmo, porque a gente precisa garantir, né? Os outros fatores com relação à colheita, se ela foi colhida na fase da lua correta, no horário do dia correto, ou até mesmo com a secagem, se foi bem desidratada, a gente não vai conseguir ter essas informações, né? A gente não consegue tanto acesso assim. Até aí, beleza, não tem muita coisa que se fazer com relação a isso, né? Mas o que eu quero deixar bem claro: se você consegue ver a cor da planta, observe isso. Se você por um acaso consegue sentir o cheiro da planta, se ela está num pote maior que não esteja fechado, tenta sentir o cheiro dessa planta, só para ver se ela tem aquele aroma que é dela mesma, se já não saiu esse cheiro. Se não tem cheiro de nada, tá numa cor muito preta, tá muito esfarelenta, uma coisa que você não reconhece a folha, fica de olho, porque aí pode ser um problema, tá? Eu vou abrir esse pacotinho agora com vocês e a gente vai fazer o que eu chamo de triagem. Sempre quando você comprar uma planta medicinal, faça a triagem, que é nada mais do que colocar num prato, de preferência, eu tô usando aqui um pratinho de casa mesmo, branquinho, de preferência que ele seja branco, sem nada de desenhos ou muito escuro, porque a gente vai observar o que tem nesse chazinho. Então, às vezes, uma pedrinha, um inseto, tudo pode acontecer aqui. Então, a gente tem que estar preparado para selecionar. Essa triagem serve justamente para fazer essa seleção do que realmente a gente reconhece como a planta medicinal que a gente está comprando, tá? Então, separa aí um pratinho, eu vou abrir ele aqui, vou despejar todo aqui e eu vou selecionar junto com vocês.
Bom, vocês viram que eu fiz toda essa triagem, essa separação de tudo que eu tinha dúvida se era realmente a planta ou não. Então, olha só para vocês verem aqui. Não sei se vocês conseguiram ver bem os detalhezinhos no vídeo, mas apareceram pedrinhas. Então eu fui contando e no final eu contei 12 pedrinhas. Imagina fazer um chá com essas plantas aqui sem fazer essa seleção. Muitas vezes você faz um chazinho com a própria pedra mesmo que estava aqui no pacotinho. Além disso, o que mais eu encontrei? Olha só, essa planta aqui, ela até pode ser o dente de leão, mas aqui tem raiz e essa raiz, obviamente, ela não foi limpa de nenhuma forma, né? Então ela chega a estar com terrinha, então tem vários pedaços assim maiores. Tem também partes de outras plantas, como por exemplo, essa partezinha aqui, que olhando parece que é um dente de leão, mas quando eu separei eu consegui ver que ela tem as pluminhas parecidas com dente de leão, mas não é dente de leão, isso aqui é um tipo de matinho que nasce perto, né? Por que isso acontece? Essas colheitas maiores e que são mais industriais, na verdade elas pegam tudo isso junto e tudo vai ser picado, tudo vai ser desidratado sem muito cuidado, né? Então aqui eu encontrei também uma cavalinha, ou seja, outra planta medicinal no meio desse pacotinho, enfim, várias coisas que chegou uma parte que eu tava separando tudo isso e eu disse, eu vou ter que desistir desse chá e basicamente eu tenho que dizer para vocês que eu não utilizaria esse chá. Isso pode acontecer com vocês também, pode ser que você faça uma triagem na esperança, na expectativa de usar essa planta, mas você vai ver que na verdade não tem como utilizar. Essa daqui eu basicamente desisti dela, essa parte que está mais separadinha, eu até consigo ver que existem umas folhinhas que são de dente de leão, mas se eu fosse tirar tudo ia sobrar praticamente nada. Então eu não criei coragem de separar para utilizar. Esse chá eu vou acabar jogando ele todo fora, porque eu não consigo ter certeza que é dente de leão mesmo. Então tem alguns pedacinhos, até aqui nessa parte que eu não tirei, alguns galinhos, que eu não tenho como saber que isso aqui é dente de leão. Já tem outras partes, tipo essa florzinha amarelinha, isso daqui sim, ok, é um dente de leão, mas mesmo assim, se fosse separar tudo exatamente, fica bem difícil. Claro que tem plantas que são mais fáceis, né? Então às vezes você vai separar, não vai encontrar pedra, nem inseto, nem nada nesse tipo, mas pode ser que às vezes você dê o azar de pegar um pacote de planta como a minha aqui, que praticamente é inutilizável. E aí, só para mostrar para vocês, o prato que eu estava utilizando, olha só, ele tá cheio de terra. Então, quando você pega essa planta e você dá uma balançadinha nela, embaixo provavelmente fique terrinha. Então, é importante que quando você, depois de fazer essa triagem, você pegue aquelas partes maiores e deixe aquele pozinho no final, porque provavelmente esse pozinho que fica no final seja terra. E aí não é legal fazer o chá com isso também, né? Então esse é um processo que ele pode ser um pouquinho demorado, ele é um pouco enjoadinho, mas é muito importante, como eu falei no caso das pedras aqui, ou até de outras plantas, que às vezes vai que dê um azar de dar algum efeito adverso, alguma outra coisa e você acha que é a própria planta, mas na verdade ali existem coisas que você nem está sabendo. Então é um pouco chatinho, mas é muito necessário fazer essa triagem para toda e qualquer planta que seja comprada em casas de produto natural ou em empórios, que você não tem certeza de onde vem, né? E em casa, a gente sempre sabe que não aconteceria esse tipo de coisa, não vai ter pedra, não vai ter nada disso. Por isso que eu aconselho também, se é possível, colher alguma planta de algum lugar de confiança, fazer a sua própria desidratação, é melhor. Então, só para ficar bem clara essa questão da triagem, sempre fazer essa separação para que a gente não faça nosso chá com tudo isso aqui.